Então, vamos dar início aí à nossa reunião. Eu quero me apresentar, né? Acho que alguns aqui me conhecem. Meu nome é Hanna, eu sou bibliotecária. Eu moro no município de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Sou uma parceira aí de longa data das comunitárias e trabalho com projetos sociais, enfim, na área de leitura, claro. E nos últimos tempos aí tenho apoiado, né, algumas ações desse setor. A gente, no início do ano, fizemos não sei se todos que estavam aqui participaram, mas eu tive em Brasília cumprindo algumas agendas, né, de projetos e ações que eu estava fazendo na época, e uma das pautas que eu levei foi sobre a questão das comunitárias, isso muito antes da gente de abrir o edital e tudo mais, né? Depois disso, eu sugeri, né, fiz a proposta junto com vários outros colegas aí, sobretudo o pessoal da RNBC, a Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, que o MINC abrisse para diálogo, né? E isso foi feito, eles aceitaram, né, a proposta, foi realizada uma reunião online. Eu estou vendo aqui que tem muitas pessoas que estão aqui participaram dessa reunião na época. Foi um primeiro passo aí, né, um tanto demorado, é verdade, por parte do governo federal, mas um momento importante para a gente começar o diálogo, falar das nossas dores, né, e assim foi feito. Depois disso, eles abriram esse edital, pontos de leitura, e a luta continua, né? Muita coisa a fazer, o edital foi lançado, mas, ao mesmo tempo, as inquietações sabemos que continuam, sobretudo para vocês que estão na ponta, fazendo trabalho com as comunidades, ainda vivendo muitas dificuldades, né? O edital abre, mas e aí? Foi fácil para todo mundo? Eu acredito que não, né? Eu queria só esclarecer um ponto aqui, gente, que é assim, muitas pessoas, por conta de eu ter criado um grupo no WhatsApp, Bibliotecas Comunitárias BR, né, para a gente se reunir, a gente se ajudar, trocar informação, isso tem acontecido com sucesso, é muito legal ver, né, tudo que está acontecendo ali no grupo de WhatsApp. E aí algumas pessoas me procuram no privado, às vezes para tirar uma informação, fazer uma troca e tal, e eu não sei por que em algum momento a informação se confundiu de que eu trabalho no Ministério da Cultura. Eu não trabalho no Ministério da Cultura, eu sou sociedade civil, eu trabalho com projetos, eu sou consultora, né, sou bibliotecária, como eu disse. E aí puxei essa reunião, né? Mas entendo que essa é uma reunião coletiva, então reforço que essa é uma reunião da sociedade civil. Acho que a proposta é muito da gente apoiar, né? Reivindicar e apoiar os trabalhos aí do Ministério da Cultura, que a gente sabe naturalmente que muitos ajustes precisam ser feitos, esse é um processo, acho que natural, sobretudo de um governo que está nos desafios de reconstruções nos ministérios de uma forma geral. Então, por isso, pensei nesse espaço, assim, tá? Não trabalho no MINC e tô com vocês aí na luta, tá bom? O que acontece? Eu fiz só coloquei em tópicos aqui para explicar para vocês como é que vai funcionar. Eu não vou ficar aqui falando, né? Eu só puxei a reunião. Eu fico muito feliz que a gente está com um número bacana aqui de pessoas. Obrigada por vocês acessarem, né? Eu fico também muito feliz que essa diversidade, né? Sei que tem gente do norte, não sei se tem gente do sul, acho que tem, e por aí vai. Então, isso é bem importante para a gente. Uma reunião, sendo uma iniciativa da sociedade civil, é bom a gente fazer essa representação, se ampliar, para a gente falar das nossas inquietações, né? Dar sentido ao nosso encontro aqui hoje. Aí eu vou falar de vocês só de alguns pontos que eu sugiro para a nossa dinâmica, para a reunião, para que todo mundo possa falar. Acho que tem muita coisa, né? Tem muitas inquietações. Alguns colegas me procuraram no privado, a gente já trocou uma ideia inicial sobre as dores, os desafios, mas também as oportunidades que foi esse edital. Acho que o momento é a gente falar. Então, eu fiz uma sugestão de dinâmica, tá? Para dar tempo de todo mundo falar, para a gente prezar, obviamente, pelo um ambiente democrático. E no final eu vou perguntar para vocês se vocês têm sugestões. E aí fechamos essa dinâmica, tá? Estou propondo pontos iniciais. Se quiserem propor mais alguns, fechamos como vai funcionar, a gente dá início, então,
há uma rodada várias rodadas de fala, tá? E aí vai todo mundo falando. Então, vamos lá. Primeiro ponto, reforçar. Essa é uma reunião da sociedade civil, tá? Ela é, sim, aberta, toda e qualquer pessoa interessada em participar. Não sei se tem acesso aqui de alguma representação governamental, governo federal, ou estadual, municipal. Acredito que não, mas é uma reunião aberta. Isso é importante, né? Eu não vou gravar, eu não vou fazer a gravação dessa reunião por questão de condições, logística, de cuidar tudo. Eu estou sozinha no computador, tudo muito desafiador, mas acredito também que a gente precisa de um ambiente um pouco mais confortável para a gente falar, né? Acho que temos muitas dores, como eu disse, e aí não vai ser possível a gravação. Então, a pauta aqui hoje é falar das oportunidades e desafios do edital Pontos de Leitura 2023, a chamada pública aí realizada pelo Ministério da Cultura, né? O edital ainda está em andamento. Alguns colegas me perguntaram assim: não cheguei a finalizar minha inscrição, eu posso participar da reunião, ou não fui contemplado. Sim, todos podem, devem participar. A ideia é falar, né, do edital quanto proposta de governo, mas também desses desafios do processo em si de inscrição, de ler um edital, de entrar na plataforma, de se cadastrar, enfim, de tudo que envolveu, né? Então, só peço muito a colaboração de todo mundo para a gente focar. A gente tem muita coisa para falar, é uma área muito... a gente imagina, todo mundo sabe, acho que defasada em espaços, né? De escuta, principalmente essa ponte com o governo federal, né? Ficaram anos aí em falhas aí. Então, naturalmente, todo mundo tem muitas questões, muitas dores, particularidades de seus territórios, mas vamos só focar, vamos falar do edital, tá bom? Para a gente também fazer valer esse tempo aqui, tá? Qual é o objetivo? É levantar demandas. A gente vai falar de coisa boa, de coisa ruim, né, de tudo que passamos. Acho muito importante que vocês tragam essa experiência aí de vocês, de quando vocês sentaram no computador para escrever, ler o edital, como foi fácil ou como foi difícil, né? E a gente sabe que foi desafiador e provavelmente continuará sendo se a gente não se mobilizar, porque, obviamente, o Ministério da Cultura está em movimentação aí para outros projetos e programas, e entendo, né, acredito que vocês possam concordar, que a gente precisa aperfeiçoar, atualizar, né, a forma como tudo acontece. Esse é um processo natural, né? Nós, como sociedade civil, a gente também tem que reivindicar, solicitar, demandar, sugerir. Então, essa é uma proposta aqui. Tudo que a gente falar, eu vou tomando nota, eu vou anotando, tá? E a ideia é consolidar tudo que foi discutido nessa reunião para enviar um e-mail para o Ministério da Cultura, né? Deixando, então, essa proposta de tudo que é de oportunidade e desafio, de todos os pontos. Então, eu disse que eu já vou anotar, eu vou anotando, né? Lembrem que, assim, a reunião é um espaço para a gente conversar. A gente pode até depois analisar e ver a necessidade de fazer outra, fazer por região. Vamos se movimentar. Convido vocês a me ajudar aí com isso. Mas eu fiz um formulário, tá? Eu coloquei aí, assim, no último ponto aí, ó. É importante que todas as pessoas contribuam formalmente por meio do formulário online com envio de demandas no link bio.link/BC de Bibliotecas Comunitárias BR de Brasil, tá? bio.link/BC. Esse é um link que eu fiz, estou reunindo tudo lá, o link dessa reunião e tal, e tem o link do formulário, porque nesse formulário é um formulário mais amplo que eu fiz por tópicos para vocês irem enviando essas sugestões sobre oportunidades e desafios do edital Pontos de Leitura, tá? Eu acho que tem muitas coisas assim que são particulares, eu acho que vocês preenchendo o formulário vai ajudar o Ministério da Cultura a entender melhor. Vou dar só um exemplo. O acesso àquela plataforma, né, a mapa de leitura, né, que para mim foi desafiador, está aí o primeiro desafio. Tem muitas questões ali do acesso e da forma como a plataforma é feita que eu fico inquieta sobre isso.
No formulário tem um tópico específico para isso. Então, por isso que peço muito, muito, muito que vocês acessem e não deixem de fazer a contribuição também por lá, tá? A reunião é para a gente falar, se escutar. Acho que também é essa troca, né? O que foi mais difícil para um, para o outro. Mas o formulário também ele consolida de maneira formal, tá? Quem desejar falar, eu terminando aqui a explicação dessa dinâmica, vamos fazer a roda girar, tá? Quem desejar falar, eu só peço que clique no ícone levantar a mão e aguarde para que eu possa ir passando a palavra, né? Eu vou passando a palavra, tá? Prezando aí pela democracia, para dar tempo de todo mundo falar, vamos se organizar para a gente... Cada pessoa fala até 3 minutos, tá? Marquem aí também, eu vou tentar marcar aqui, mas me ajuda com isso, por favor, tá bom? E aí, assim, se você falar 3 minutos, deixa a galera falar e depois você pode levantar a mão de novo para complementar ou para falar de outro ponto que você lembrou. Mas vamos tentar ser democrático nesse sentido, tentar dar espaço para todo mundo. Lembra de, depois que você falar, clica de novo lá para você baixar a mão, só para me ajudar aqui nessa dinâmica, né? Da fila de quem quer falar, tá? Lembra de manter aquele microfone desativado, clássico das reuniões online, né? Para não ter as interferências. E agora, então, considerando tudo isso, eu queria saber se vocês têm sugestões para essa dinâmica. O que vocês acham? A gente pode fazer dessa forma? Alguém quer sugerir alguma coisa para a gente, a maneira como a gente pode fazer aqui hoje? O que vocês acham? Tá bom assim, então? Levantou a mão, eu vou passando a palavra, 3 minutinhos de fala para cada um. Beleza? Beleza. Beleza, Hanna. Tá. Alguém quer se contrapor? Quer discordar? Deixa eu ver quem está levantando a mão. Não, ninguém levantou a mão, né? Tá ótima a dinâmica assim. Vamos lá. Beleza. Beleza, obrigada pelo retorno. Então, se surgir, gente, alguma coisa, né, de proposta de dinâmica, abre o microfone aí para falar, tá? A gente vai construindo juntos aqui. Então, o espaço é para todo mundo. Eu vou fazer o seguinte, ó. Quem já quiser começar levantando a mão para iniciar as falas, pode já clicando aí em levantar a mão. Eu vou tentar, porque é desafiador, né? Marcar o tempo. Quando tiver faltando 1 minuto para terminar a fala da pessoa, eu vou falar 1 minuto, né? E aí você já se organiza, então, para você ir finalizando a sua fala, tá? E aí, quando encerrar os 3 minutos, eu aviso, ó, terminou o seu tempo. Faz o fechamento, tá? Vamos ver se vai funcionar, porque eu fico só preocupada em realmente dar espaço para todo mundo, a gente ser, obviamente, objetivo, né? Centrado aí na pauta. Lembre, a proposta é a gente falar das oportunidades e desafios. Tem muita coisa que gostamos, tem muita coisa que não gostamos do edital, tem muitas coisas que vieram como oportunidade de aprendizado, né? Eu aprendi um bocado com esse edital. E tem outras coisas que não conseguimos entender, que não conseguimos fazer. A gente sabe que tem colegas que não foram selecionados por problemas, às vezes, desse processo de inscrição. Então, fique à vontade de colocar essa realidade de vocês, destacando na fala essas oportunidades e desafios, tá? De uma forma objetiva. Podem começar a clicar no botão de levantar a mão para eu ir abrindo a palavra para vocês. Tá bom? Por enquanto, a Cida levantou a mão, eu vou passar a palavra para ela e a gente vai
seguindo, então. Cida, boa tarde. Não esquece Cida, não esquece, gente, sempre iniciar a fala com o seu nome da biblioteca que você atua, se for o caso, cidade, estado, para a gente também se conhecer, tá? Cida, com você. Boa tarde, sou Cida Fernandes, sou bibliotecária, sou parceira da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias e atualmente estou mais perto da Amigos da Leitura do Alto Zé Bonifácio e também contribuindo com a instalação da biblioteca do MTST, daqui de uma ocupação na Torre, no Recife. Hanna, minha pergunta é muito objetiva, porque eu ajudei várias bibliotecas, e tem uma biblioteca que eu ajudei a construir, e que fez a proposta, e que zerou a pontuação, e a indicação dos critérios lá é 5.4.6, que é a declaração de funcionamento, 5.4.7, que é o termo de compromisso, 5.5, que depois não pode mudar os anexos, né? E 5.8, eu não lembro aqui, nem entendo o que eu escrevi. Mas me chamou a atenção porque eu fui olhar esses documentos e eu só tenho uma inferência. O 5.4.6, por exemplo, eles fizeram direitinho o anexo 2, que é a declaração de funcionamento. Só que aí tem nome do proponente, aí está o nome da pessoa, que é representante do coletivo, e embaixo está o nome do representante legal. Ela não repetiu o nome dela, porque aí é no caso da pessoa jurídica. O restante, nesse documento, está tudo correto. E o outro documento também, o anexo 5, que é o termo de compromisso, também está correto. Eu não entendi por que está zerado, indicando esses dois itens. E o pessoal também não entendeu. Aí eu me incumbi de vir aqui fazer essa pergunta, que talvez nós não tenhamos entendido como preencher isso. Assim, Cida, só te falar assim, que é uma situação particular que, né, eu acho que não conseguimos responder, né? Mas como a reunião, assim, então, é para a gente falar desses desafios, para tentar te ajudar nessa para pegar essa demanda, né? Desafio foi, então, produzir o documento, ou não? Vocês produziram, na verdade, né? Não, foi tudo. O pessoal da biblioteca acha que é porque o horário de funcionamento é muito pouco, que a biblioteca não tem dinheiro nenhum, funciona há 12 anos, e tem um horário de funcionamento muito restrito, porque depende de voluntários, né? Então, o pessoal achou que é isso, inclusive, todos os documentos, eu até olhei, foram mandados, e eu não sei se esses dois documentos não foram preenchidos, tinha que preencher e repetir a informação. Realmente eu fiquei na dúvida, sabe, Hanna? Cida, você chegou a mandar e-mail para eles perguntando? O pessoal mandou só perguntando uma coisa, antes de mandar o edital, porque a pessoa responsável é uma estrangeira que tem residência permanente e tudo certinho. Aí ela mandou a pergunta e a resposta foi que sim, que ela poderia participar como proponente, como responsável pela proponência. Aí, assim, realmente não deu para entender. Essa é uma questão, Cida, que eu, ao meu ver, assim, depois, quando o pessoal for falar, vocês, né, me falam aí se vocês concordam. Eu acho super importante que você mande e-mail para eles, para o e-mail do edital, buscando entender, assim, perguntando por que isso aconteceu. Quando você tiver a devolutiva, aí você consegue fazer análise de concordo ou não discordo. Entendeu? Porque, né, vai que foi alguma coisa que, não sei. Então, acho que é importante, acho que antes disso, talvez você entender o porquê, né? Que, assim, é o tipo de situação que, assim, vai que eu preenchi o documento errado, um exemplo, tá? Não estou falando que foi o caso. E aí não observei isso. Eles vão falar, olha, o preenchimento foi errado. Aí você não tem como dizer, né, que eles estão certos, que eles estão errados, mas acho que vale você buscar, sabe? E aí, se existir um retorno dele e vocês tiverem discordância, Cida, faz essa contribuição, né? Porque vejo aqui que esses processos, inclusive, troquei muito no particular com alguns colegas, de entender por que não foi, por que a biblioteca não foi selecionada. Então, você está deduzindo que é por conta do horário de alguma coisa, né? Ou seja, não teve devolutiva, né?
Eu acho que os editais, de uma forma geral, não fazem essa devolutiva detalhada, só quando solicitamos. Então, acho que vale nós, vocês, né, fazer essa solicitação, assim. Tá, Cida? Ah, legal, obrigada, viu? Mas acho que vale ficar atenta, né, para entender o porquê. Certo. Porque aí, se foi um erro da parte deles, acho que a gente pode propor, então, esse, né? Ok. Obrigada, viu, Hanna? Nada. Agora, a Mônica. Mônica, não esquece de falar o nome da sua biblioteca, cidade e estado, por favor. Boa tarde. Eu achei que tinha alguém na minha frente. Bom, eu sou Mônica Verdão, sou aqui de Nova Iguaçu, da Rede Baixada Literária, né? Bom, primeiro, o edital foi uma oportunidade. Eu vejo que... Eu quero registrar aqui que o número de prêmios, apesar de já ter colocado isso numa reunião presencial aqui no Rio, foi muito pequeno, por ser um edital a nível nacional. A gente sabe muito bem que o Brasil tem muitas bibliotecas comunitárias, muitos projetos de leitura, então, que seria uma concorrência grande aí, né? 300 prêmios para a quantidade que tem. Então, minha primeira colocação é essa, que é o quantitativo, né, de premiações, que para mim foi insuficiente diante do cenário nacional. E a segunda questão que eu quero colocar é que me incomodou muito ter o processo de classificação anterior ao processo de habilitação nesse edital, que, inclusive, para mim, pelo menos para mim, foi uma grande novidade e até para o coletivo aqui. Porque, geralmente, a gente passa pelo projeto de habilitação para verificar toda a documentação e depois passa pelo processo de classificação, e aí, nessa classificação, os 300 primeiros classificados, né, serão os contemplados. Sim. Então, essa é uma coisa que eu quero pontuar no edital, até porque eu acho que é muito complicado agora, quem está classificado com uma boa pontuação, de repente, não ser contemplado por qualquer problema que venha a ter na habilitação documental. Então, para mim, o primeiro passo do edital tem que ser a habilitação documental e não a classificação. Essas são duas questões que eu quero pontuar como desafios aí do edital. Claro que tem outros, né? Mas isso. A gente vai somar aí com o que cada um for falando. Obrigada. Valeu, Mônica. Registrado aqui, tá? Depois eu tenho uma sugestão em cima da sua sugestão. Vou passar agora para a Biblioteca Amigos da Leitura. Não esquece, por favor, se apresentar, seu nome da biblioteca, cidade e estado. Biblioteca Amigos da Leitura, pode falar. Pronto, estão me ouvindo? Tá ok aí? Sim. Pronto, eu estou na atividade aqui na quadra. Meu nome é Fábio Rogério, eu sou aqui de Recife, sou do Conselho também de Biblioteca da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias. E, na verdade, não é nenhuma colocação, acho que a Mônica trouxe isso, né? Eu ia colocar sobre isso, sobre a primeira habilitação de quem pode realmente estar apto, né, para depois ver a questão. Mas talvez a sugestão, para a gente já pensar, eu acho que o próprio MINC e um projeto que a Cida Fernandes também já coordenou, do Mais Biblioteca, onde foi feito um levantamento, né, de bibliotecas existentes no Brasil. Então, já tem esses dados do edital aí, foram quase 600 ou até mais 600, fora aquelas que não conseguiram, né? Então, como proposta, a gente pensar, já existe a Rede Nacional, que já tem um censo, tem uma quantidade, e aí a gente podia pensar, junto ao Ministério, ou a própria Biblioteca Nacional, um levantamento aí de quantas bibliotecas estão funcionando hoje no Brasil e as condições. Tá? Até para pensar mesmo nos planos estaduais e municipais. É isso. Fazer um levantamento, Fábio, sobre o funcionamento e as condições das comunitárias no Brasil, né? Isso. Tá. Ok, anotado. Mais alguma coisa, Fábio, você gostaria de falar? Não. Estamos aí à disposição. Alguma coisa. Tá, perfeito. Obrigada.
Agora vou passar para a Biblioteca CCT. Se apresenta, por favor, cidade e estado também. Olá, boa tarde. A câmera, não dá para ligar a câmera agora, mas depois eu posso ligar em algum momento. Eu sou Reginaldo Pereira, sou coordenador da Biblioteca Comunitária Caranguejo Savaiares, aqui na Ilha do Recife. Eu faço parte da PBL, que é Periferia Brasileira de Letras, com alguns outros coletivos. Eu acho que o edital, primeiro, é um segundo edital, que deve ter colocado como segundo edital. Já teve um primeiro edital dos pontos de leitura. Eu acho que era importante, talvez, até reverenciar que era um segundo edital de continuidade de um programa, de alguma ação. Eu concordo também com a colega aí sobre a classificação que teve, mas eu acho que ele precisa um pouco pensar numa coisa de continuidade, né, do MIC junto com as bibliotecas comunitárias. Primeiro, tem um cadastro lá no mapa, né? Quando você faz um cadastro, o que é que significa fazer um cadastro no sistema do MIC? É um processo de continuidade ou não? O que é que também se dá você ser premiado no prêmio do ponto de leitura? Existe uma continuidade ou não? Ou às vezes a gente fica esquecido, só faz receber um programa, só faz receber um prêmio e pronto. Eu acho que precisa pensar um pouco umas propostas de continuidade, que não é só quem vai receber o prêmio agora, mas para quem está se cadastrando, quem está lá no mapeamento, né? O Fábio está nessa questão do mapeamento, da sobrevivência desses espaços, né? Tem espaços sobrevivendo com muitas situações precárias, né? Sem condições financeiras, no serviço só voluntário. Então, eu acho que precisa pensar um pouco nessas questões para dar essas continuidades. Eu quero fazer só uma questão. O Biúba, quando esteve aqui em Recife, no Bienal, ele fala que as bibliotecas vão entrar no sistema do FMDE, que é para receber os livros de literatura. Mas como é que isso acontece? É todo mundo que está cadastrado no sistema? Como é que dá essa relação diretamente? Então, acho que precisa, sim, fazer um processo mais próximo, com quem é a pessoa que é mais próxima, se tem uma comissão e um coletivo geral do Estado, do Brasil, né? Não dos grupos que estão mais organizados ou mais próximos, mas pensando em todo mundo que está também, que está na rural, que às vezes não sabe de nada, que não consegue ter acesso. Então, essas bibliotecas comunitárias que estão nesses territórios, como é que elas também são inclusas nesse processo? Então, acho que precisa também ter. E eu acho que também tem que ter outros editais que garantam a gente outras coisas, como equipamentos, o que é que permite a gente a ter acesso de materiais que dá qualidade para os nossos espaços. Acho que é isso. É um pouco da contribuição. Boa, Reginaldo. Boa, deu certinho o seu tempo. 3 minutos. Obrigada, tá? Fiz a anotação aqui. Lembrem, gente, que vocês podem voltar a levantar a mão, tá? Por exemplo, vocês estão falando, eu, inclusive, estou lembrando de alguns pontos, depois eu mesma vou me inscrever para falar. Então, tá? Fiquem à vontade. É uma roda de conversa. Não é porque você falou, e aí tá? A ideia é a gente girar mesmo. Agora Narlise Costa. Se apresenta, por favor. Pode falar, Narlise. Oi, gente. Rapidinho, deixa eu só fazer uma coisa aqui. 2 minutinhos. Tá. Enquanto isso, já que não tem outra pessoa... Oi, gente. Voltei. Narlise, sou mediadora de leitura de uma biblioteca comunitária, da rede de bibliotecas comunitárias da RNBC e da Ilha Literária São Luís do Maranhão. O prêmio foi muito legal, assim, a gente conseguiu aprovar, conseguiu o prêmio. Só que tem 2 questões. Uma, a gente não sabe como enviar a documentação, que é um arquivo extenso, né? Todos os arquivos em um só, e a gente está tendo um pouquinho de dificuldade com isso. A outra coisa é que esse tipo de política fosse contínua, não só um prêmio, mas que pudesse pensar na manutenção dessas bibliotecas, né? A biblioteca que hoje eu trabalho, e algumas daqui de São Luís, elas têm projeto para além da RNBC.
A biblioteca que eu trabalho hoje, por exemplo, ela é apoiada também pelo CMDCA, entendeu? Então, assim, a gente tem mais 12 meses aí de atividade que vai garantir que a biblioteca fique aberta e continue o seu trabalho. Mas que possam pensar políticas contínuas com relação às bibliotecas comunitárias do Brasil todo. É isso aí. Tá, deixa eu só fazer uma pergunta para que eu consiga anotar aqui, Narlise. Você falou seria o Ministério da Cultura já anunciar novas ações para a biblioteca comunitária, seria isso? É, isso mesmo, novas ações. E assim, é que não fosse só pontual, entendeu? Mas uma política de governo, não de Estado, acho que é isso. Entendi. Ok, anotado. Beleza, só isso. Obrigada, Narlise. Agora, Clara Vasconcelos. Boa tarde. A minha dúvida nós fomos classificados, né, no Premium, pontos de leitura. Só que eu já consegui emitir a documentação, porque fui antes do recurso, fiz um PDF, só emiti e passei um e-mail e confirmei que realmente eu recebi. A pergunta essa classificação já é em definitiva ou ainda vai ter uma classificação documental? Ou eu já posso me considerar que fomos realmente classificados, selecionados? Claro, olha só, como eu disse no início da reunião, eu não sou do MINC, né? Acho que não tem ninguém aqui do MINC, se tiver e puder ajudar a gente. Essas dúvidas, assim, eu não consigo, tá? Claro, eu vou pedir, assim, até desculpas, que a gente eu vou te responder, quem quiser também responder a Clara, como uma amiga, como parceira. Mas eu falo muito isso lá no grupo do WhatsApp, que é importante vocês realizarem contato com o DLLB, responsável pelo edital, para você ter essa garantia de informação. Mas respondendo como parceira, Clara, se sua biblioteca está nessa última lista, está entre as 300, significa que você recebeu o prêmio. Mas você teve um prazo para enviar a documentação que foi até ontem, né? Eu enviei antes mesmo do recurso, porque eu não precisei ir para recurso. Aí depois, como a gente não tem uma certeza que foi recebido, tá, eu mandei um e-mail perguntando se tinha sido recebido, se estava em tempo hábil. Respondi, o MINC respondeu só assim, que realmente tinha sido recebida a documentação em tempo hábil. Só que o que a gente entende quando saiu é que ainda vai ter, o meu entendimento, uma avaliação documental. Aí eu fiquei na dúvida, entendeu? Mas agora é por documento. Não, agora é assim. Se eles recebem a documentação, vão fazer análise da documentação, né? Eu não sei se eles vão fazer alguma. É provável que, vamos supor, você enviou o RG embaçado, a digitalização não dá para enxergar. Um exemplo. Eles vão ter o tempo de analisar e depois eles vão solicitar para que você corrija. Agora, eu acho que tem lá uma previsão no edital que é as pessoas que não. A biblioteca não conseguiu comprovar que está aberta funcionando. Aí ela vai ser desclassificada e vão colocar outra no lugar, entendeu? Eu vou puxando na lista. Então, se você enviou o documento certinho, ok. Agora é ficar atento ao e-mail ali para os próximos. E o próximo passo é assim: eles vão fazer análise, aí abre a entrada de recurso, né? Porque eu acho que é isso. Por exemplo, nesse exemplo do RG, se você enviou o RG lá, não dava para visualizar. Aí eles vão falar: a biblioteca da Clara foi desclassificada porque o RG não dava para enxergar. Aí você entra com recurso, você reenvia o RG e fala: por favor, reconsiderar, né? Estou enviando o RG corrigido aí, digitalizado. Aí, ok, eles reconsideram. Mas se você não reenviar, por exemplo, aí você vai ser desclassificado. Então, tem um tempo para análise, eles abrem esse período de recurso, e aí depois lançam uma nova lista, porque pode ter esses casos, né? De um envio incorreto, de uma falta de comprovação.
e tudo isso. Então, é ficar atenta. E outra coisa também, Clara, também como parceira, assim, amiga, que alguns colegas também me procuraram, que assim, edital a gente precisa demandar para a equipe, tá? Por exemplo, assim, eu fui desclassificado. Por quê? Você procurou saber as suas notas? Você, por exemplo, vamos supor que você enviou a documentação e você vai ser desclassificada. Você não vai estar mais lá na lista dos 300. Por quê? Então, você tem que solicitar, né? E solicitar logo para que eles mandem essa devolutiva para que você entre com recurso no período que eles estabelecerem, entendeu? Então, agora é ficar super atenta para quando sair a lista, você já olhar, estou, aceitaram a minha documentação, tá tudo certo, vou receber o prêmio. Senão, você já tem que mandar e-mail entendendo por quê. Estou entendendo. Entendi. Então, certificada nós fomos. Agora, se houver algum descumprimento da documentação, não é? É que a gente fica. Mas, não, todos os documentos que eles solicitaram, eu mandei as certidões, tudo ok. Entendeu? Eu mandei. Em tempo hábil, recebi em tempo hábil. Agora, eu queria até aproveitar e falar uma coisa assim, que eu não sei como é que eles vão lançar a lista desses 300 que enviaram documentação. Por exemplo, se a Clara enviou algum documento errado, qual era o ideal? Isso também tinha que ter acontecido lá atrás. Uhum. Biblioteca da Clara enviou o RG incorreto. Porque aí você já sabe o motivo e já entra com recurso. Isso. E aí, assim, na questão das notas, não foi assim, né? Então a sua nota foi 30. Mas por que foi 30? De todos os critérios, qual foi a que você recebeu a nota mais baixa? Para você entender e saber se entra com recurso ou não. Então, fiquem atentos a isso, porque eu acho que eles não vão fazer, eles não seguiram esse padrão no início do edital, e aí vocês têm que demandar, tem que mandar e-mail solicitando. Entendeu? Para entender o caso, assim. Tá, Clara? Mas, Clara, é mandar e-mail para eles. Lembre, para você ter a garantia dessa informação ou telefonar no DLLB. Certo. Tá? Ótimo, obrigada. Nada. Agora, Soraya Gonçalves. Se apresenta, por favor. Boa tarde. Me ouvem? Boa tarde. Sim, Soraya, boa tarde. Eu falo de Lauro de Freitas, Bahia. Eu sou da Biblioteca Comunitária Mãe Mirinha de Portão. Nós funcionamos dentro de um terreiro de candomblé, nós atendemos ali a comunidade do entorno. É interessante pontuar que a cidade é uma cidade que ela não possui bibliotecas. Na verdade, o que existe no município é uma biblioteca virtual, né? Então, daí a importância que a biblioteca assume nesse conjunto, nesse contexto. Acredito que os demais participantes devem ter aí situações parecidas, onde a atuação da biblioteca é um marcador na perspectiva de diminuição das desigualdades sociais e inclusão social, não é isso? Eu entendo que a importância e a extensão, elas precisam ser melhor reconhecidas e melhor, vamos dizer assim, tratadas e fomentadas pelas instituições do governo. Porque já existe um mapeamento, já sabemos quantas existem, já temos consciência das carências materiais que existem. Por que não ter políticas estruturantes? Por que não ter políticas estruturantes? Né? Eu falo nessa perspectiva. Então, você fazer uma premiação, essa política que a gente tem hoje de fazer premiação para situações que são situações que demandam uma atenção e cuidados permanentes, é até um pouco perverso, porque alguns coletivos demandam um cuidado especial, porque a formalização ainda está em processo de andamento, ou tem alguma dificuldade para manter. Não é fácil de manter a questão burocrática em dia, né? Os registros, enfim, tem todo um cuidado aí que a gente tem que ter formalmente para se apresentar e que demanda uma estrutura que às vezes a gente não tem acesso, não é mesmo? Então, eu falo de um lugar que a gente tem uma associação, a gente tem outros equipamentos, nós temos um museu, nós temos um bloco de carnaval, então os equipamentos vão circulando nesse contexto e a gente consegue se organizar de uma forma mais tranquila, apesar de que existem, sim, carências que a gente não consegue dar conta. Então,
por que não pensar em políticas estruturantes? A gente não precisa ensinar ninguém que está lá a fazer o dever de casa. São profissionais, as pessoas que estão nesses lugares têm a competência, têm o conhecimento, têm instrumentos, e acredito hoje que com o governo que está aí, com a disposição que ele tem de fazer realmente a mudança, de fazer uma revolução na perspectiva da gente melhorar o atendimento, as condições, diminuir as condições de desigualdade, eu acho que a conversa tem que ser essa, nessa perspectiva. Políticas estruturantes. A gente precisa estruturar as ações, tem que ter uma secretaria exclusiva se não tem que ter um mapeamento consistente, robusto, tem que ter um plano de ação. Esse negócio de edital não é assim que a gente vai fazer com que as bibliotecas possam funcionar da forma que devem funcionar, explorar o seu potencial de ação nas localidades onde atuam, não é mesmo? Porque a gente está falando de um equipamento que chega, estou chegando, já vou concluir, de um equipamento que chega em lugares que as grandes estruturas não chegam, né? Então, é pensar políticas estruturantes. É isso, obrigada. Boa, Soraya. Nisso, eu acho que todo mundo aqui concorda bem, né? A ausência ainda de políticas públicas para as comunitárias. O edital, ele vem, né, assim, muito bom, né, entre ter 30 mil reais e não ter nada. Claro que todos preferem 30 mil, mas o amanhã ainda não está garantido, o ano que vem muito menos, então acho que nisso todo mundo concorda. Bela fala, Soraya, obrigada. Registrado, tá? Agora, Antônio Amador de Oliveira, se apresenta, cidade de estado. Oi. Estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo? Sim, sim. Vamos lá. Me chamo... Eu vi ela falar sobre estruturação das bibliotecas. Eu acho uma coisa interessante. Perdão, eu lembro que eu entrei... Por favor, perdão. Presidente Figueiredo, Amazonas. Ok, obrigada. Eu lembro que no governo Dilma teve um edital chamado Sala de Leitura. Era 10 mil reais na época. Eu passei na primeira fase, mas não passei na segunda, sabe por quê? Eu comentei que usuários de drogas e alcoólatras vinham e pegavam livros. Você sabe o que o avaliador falou? Que era algo que não existia. Aí eu faço uma pergunta. Eu peguei uma boca de fumo e transformamos em um ponto de cultura. Tá, ó. Somos uma biblioteca aberta. Aqui passa na faixa de 600 alunos todo santo dia. Agora estão em aula ainda. Conclusão. O cara que consegue pegar um local degradado e lá embaixo e transforma em um ponto de cultura, então os avaliadores deviam estar presentes. Devia sempre ter um representante do MINC em cada estado. Vinha avaliar cada biblioteca para ver se os pontos realmente que eles ganharam tá de acordo com o que mandaram, porque tudo hoje é virtual. Conclusão, uma biblioteca, ela é física. Eu vi ela comentando da biblioteca virtual. Biblioteca física, não adianta. Biblioteca sempre foi criada para quê? Ajudar alunos, estudantes. Aqui nós temos atividade também de hip hop também. Bem, pessoal, essa é a minha opinião. Eu não fui classificado. Aliás, eu ganhei bomba nesses editais, inclusive no Periferia Viva. Mas eu sei onde eu cometi os erros. Então, pessoal, muito obrigado. Saúde para vocês. Tá entendendo? É só vocês digitarem no Google, Centro Cultural Zé Amador, vão ver 25 referências. Não, tá bom, é só isso só, porque às vezes o problema está nos avaliadores. Às vezes não é a biblioteca. É que você está colocando para os avaliadores. Antônio, eu agradeço. Antônio, deixa eu só te fazer uma pergunta, porque eu estou anotando, né, a proposta. Então, veja se está correto o que você propõe. Avaliadores
deviam ser dos estados e conhecer mais a realidade local das bibliotecas. Seria isso? Você está ouvindo, Antônio? Acho que travou. Porque, veja bem, ó, utilizamos hoje a internet, tá entendendo? Então, veja bem, às vezes uma pessoa, vendo, sim, senhora, sim, às vezes uma pessoa mais preparada, com equipamento, eu fiz tudo por celular, com equipamento melhor, ele coloca coisa que só existe mesmo no atual, é diferente. Biblioteca é calor humano, pessoal. Hoje a gente está atendendo alunos, já 5h30 começa a passar as mães dos alunos aqui, que vêm fazer pesquisa. Sem contar que eu tenho 10 mil livros de literatura que estão precisando ser catalogados. Eu agradeço. Ó. Antônio, você está me ouvindo? Antônio? Tá difícil o contato. Sim, estou ouvindo, sim, senhora. Estou vendo. Então, Amador. A sua proposta seria que os avaliadores fossem dos estados e eles conhecessem e eles pudessem ir conhecer a realidade local de cada biblioteca. Essa é a proposta, para que eu deixe aqui registrado? Perfeito. Tá. Perfeito. Tá. Perfeito. Beleza, então. É registrado, tá, Antônio? Obrigada. Qualquer coisa, lembra que depois você pode levantar a mão de novo e voltar a falar. Agora, voltamos a palavra com a Cida Fernandes. Cida? Oi, Hanna, eu vou ser bem rapidinho. Eu peço desculpas que eu confundi o horário da reunião, então marquei das 14 às 16. Eu não vou poder ficar muito. Mas é na direção do que o Antônio falou, a Soraya e a Annalise. É uma sugestão, eu tenho pensado há muito tempo isso, que a gente precisa, eu acho, para construir essa política de Estado, que eu acho que realmente é uma política de Estado, não pode ser só edital, porque todo ano passar o chapéu é muito complicado. Devia se pensar na construção, na elaboração de um diagnóstico que criasse parametrização das bibliotecas. E aí a recomendação do Antônio é muito importante, esse diagnóstico feito por estados que colocasse o parâmetro das bibliotecas, porque existem bibliotecas minúsculas, que não tem nada, bibliotecas médias e bibliotecas já bem desenvolvidas, que por exemplo, tem 10 mil volumes, mas não tem catalogação, outras pequenas que tem. Então, que fizesse um diagnóstico para ver essa situação, porque o estudo que a gente fez, no Mais Bibliotecas Públicas e também na Rede Nacional de Bibliotecas, a gente viu que depois de 2006, pipocou, quando as políticas públicas começaram a olhar para a política de leitura e estimular que as pessoas fizessem as demandas, aumentou muito esse número de bibliotecas. Através desse diagnóstico, que se criasse o cadastro e essa parametrização para pensar a médio e longo prazo, uma política que tivesse destinação orçamentária X para cada tipo, parâmetro, por exemplo, bibliotecas pequenas, médias, e também que botasse metas a cumprir, que pudesse, por exemplo, anualmente ter avaliação e continuar a receber o recurso ou não. Então, é essa a minha sugestão. Eu vou mandar por escrito para você, viu? Inclusive, Cida, eu acabei de colocar no chat o link do formulário. Minha amiga, depois que você faça... Eu estou anotando, eu anotei tudo que você falou aqui, mas não deixe de formalizar, tá? Inclusive porque no formulário você consegue colocar com suas palavras, com mais detalhes, mas de qualquer maneira eu anotei o que você falou e mais um ponto que estamos, acho que todo mundo em concordância, né? O MINC precisa enxergar as comunitárias com mais detalhes e precisa de políticas públicas de Estado, né? Obrigada, isso, Cida. Ana. Mais alguma coisa? Não é isso. Eu peço desculpa que daqui a pouquinho eu vou ter que sair. Mas muito obrigado pelo convite, acho que é isso mesmo, temos que seguir nessa luta. Legal, Cida, obrigada. Deixa eu passar a palavra agora, deixa eu ver aqui. Vilma Santos, não esqueça de se apresentar, Vilma, por favor, cidade e estado. Boa tarde. Como meu celular deu um probleminha, eu sou o Padre Hernanes, da Biblioteca Comunitária Poeta Ângelo Natanael, da cidade de João Lisboa, no Maranhão, do povoado Bom Lugar. Ok.
Olha, Desculpa, fala seu para a gente, sobrenome de primeiro, novo, por favor. Perdão. Seu sobrenome. é o Padre Hernanes dos Santos Conceição. Santos Conceição. Ok, anotado. Pois não. Olha, quando nós falamos de bibliotecas comunitárias, eu acredito que, para a gente, o que está acontecendo hoje aqui já é um avanço de valorização dessas bibliotecas. Eu tenho um projeto, que é essa biblioteca comunitária, que são 23 anos. Eu acredito que muitas pessoas podem até ter mais tempos de bibliotecas comunitárias. A gente já recebeu várias premiações, inclusive fora do Brasil. Já saímos em revistas internacionais da Suíça. Esse ano, nós seremos a primeira biblioteca comunitária a receber uma exposição de Cândido Portinari, no Maranhão. E digo para vocês que nenhum tipo de recurso chegou até a essa casa, até esse projeto. Nós atendemos crianças, nós temos uma sala de artes também aqui na comunidade, na biblioteca. É uma biblioteca que, graças a Deus, é um modelo aqui na cidade de João Lisboa. É num pequeno povoado, mas que vem hoje alcançando o mundo. A gente já recebeu premiações internacionais também, de valorização e de incentivo à leitura. Gente, eu fiquei muito triste mesmo quando, pela avaliação que a gente recebeu, que a gente nem soube como foi feita essa avaliação, e que no final das contas, na ponta de tudo, essas premiações não chegam e não vão chegar. 300 bibliotecas do Brasil todo somente serão escolhidas e contempladas. E quantas bibliotecas nós temos no Brasil e que não foram devidamente respeitadas e valorizadas? Elas têm um papel fundamental na transformação social. Uhum. E a gente observa que aqui numa pequena comunidade da zona rural, assim como também nas favelas, em outros lugares aí também, aonde esse fomento, aonde esse recurso não chega e não vai chegar, sabe? Nós precisamos nos unir. As bibliotecas comunitárias são importantes para a transformação da cultura e da educação também. E esses recursos devem chegar até essas bibliotecas. Gente, eu estou aqui preocupado, digo a vocês, que agora no mês de dezembro, aqui a gente vai ter uma exposição de artes na biblioteca e a gente não tem recurso nenhum e a gente não recebe nada. A gente sobrevive de doações, sabe? E o que falta? Falta, acima de tudo, é que alguém do Estado ou do município pudesse dar esse apoio, que o MIC pudesse escolher alguém do próprio município para ir até onde essa biblioteca, saber se de fato ela funciona, saber de que forma ela funciona, sabe? Para que esse recurso possa chegar até essas bibliotecas. Tempo. Sim. Só pode concluir, Padre Hernandes. Eu estava só marcando, né? Fazendo a marcação aqui, mas pode concluir sua fala, por favor. Então, gente, olha, é muito importante que esses recursos cheguem ao extremo, aonde nunca chegou. Eu estou há 23 anos com esse projeto, sabe? Mas precisa que o município, né, que o MIC possa escolher o município para que haja alguém, ou da própria Secretaria de Cultura, que viesse fiscalizar, que viesse saber que se de fato essas bibliotecas estão funcionando, porque nós precisamos também de apoio, sabe? E a gente precisa ser visto, porque nós também fazemos cultura, incentivamos a leitura e nós também levamos incentivo à educação. Nós também estamos pessoas, e que a lei Paulo Gustavo possa chegar até essas bibliotecas. Eu digo para vocês, estamos sobrevivendo apenas de doações da comunidade. Uma biblioteca premiada, bibliotecas por aí pelo Brasil que também fazem a diferença e que o recurso não chegou e não vai chegar. Ok. Padre Hernandes, deixa eu só confirmar as coisas que eu anotei, de tudo que você falou, para confirmar.
Eu entendi que a primeira parte da sua fala foi sobre mais transparência no processo de avaliação. Né? Você fala aí que você não entendeu muito, né? Você está falando, então, o tanto que a sua biblioteca faz e ela não foi selecionada por nota, por quê? Né? Entendi que, então, é isso, tudo, concorda? Mais transparência no processo de avaliação. Depois você fala sobre ampliar as avaliações para bibliotecas que, de fato, realizam um trabalho de transformação social, né? Ampliar as vagas de seleção nesse edital para mais bibliotecas, principalmente aquelas que fazem trabalhos, de fato, verdadeiramente transformadores e que ficaram de fora, né? Correto? Positivo, exatamente. E, por último, o que eu anotei foi que o MINC poderia escolher ou selecionar alguém ou algum setor nos estados ou municípios para apoiar as bibliotecas comunitárias, mas também para analisar o que elas estão fazendo, e se de fato estão fazendo, né? Porque tem isso também, né? Positivo, exatamente. Sim. Eu falo assim, porque a gente vai receber, pela primeira vez no Maranhão, uma exposição de postinários sem nenhum tipo de recurso, sem nenhum tipo de ajuda, e a gente não sabe nem como é que vai fazer. Sim, entendi. Ok. Mais alguma coisa? Eu só quero agradecer, né? A gente observa que estão fazendo alguma coisa, sim, e que precisa de um ajuste. Simplesmente isso, ajustar. Mas que a iniciativa já é louvável. Certo. Ok. Anotado aqui, registrado, viu? Quero aproveitar, reforçar. Padre Hernandes, você faz uma fala também bem contundente, bem importante. Coloquei o link no chat do formulário, não deixa de formalizar tudo isso que a gente está conversando por esse formulário. Eu vou pegar as demandas desse formulário e tudo que discutimos aqui, consolidar, ajustar, né? Depois compartilho com vocês ali para a gente no grupo ir dando continuidade, né? Concordar, discordar, ok. E depois a gente envia isso como sugestão e proposta e reivindicação ao Ministério da Cultura. Por isso a importância, gente, não deixem de contribuir também pelo formulário. Acho que as inquietações são muito semelhantes e a gente precisa formalizar isso. Acho que agora é nosso papel, né? É o nosso papel de se inquietar e dizer o que está certo, o que está errado, quanto cidadãos, né? Quanto fazedores de cultura. Então, é isso. Ok, Padre Hernandes, tudo certo? Eu agradeço, viu? Então, de parabéns. Parabéns para todos nós, né? Militantes do livro. Olha, eu estou me inscrevendo agora, então, para falar. Não tem mais nenhum colega aqui com a mão levantada, mas lembro. Levantem as mãos, mesmo que vocês queiram só dar um oi, só falar aí se foi fácil, se foi difícil esse processo de inscrição no edital. Não deixe de contribuir, não. Deixe de falar, não, que acho que é importante, né? Então, eu estou me inscrevendo. Eu quero falar de alguns pontos, compartilhar com vocês também algumas angústias. Eu disse no começo, né, que eu sou há alguns anos assim apoiadora, voluntária e trabalho com formação, inclusive para profissionais também de comunitárias. Aqui no Rio a gente tem um dos estados no Brasil assim que tem redes de comunitárias das mais enganjadas. Inclusive vejo aqui colegas que estão aqui presentes, mas todos em situações muito semelhantes. Muitos colegas, durante o edital, me procuraram por conta desse um pouquinho de conhecimento que eu tenho aí sobre o projeto, sobre a escrita de edital, de outros trabalhos que eu fiz, né, escrevendo projeto, auxiliando, e foram muitas angústias, né? Então, nessa ajuda que eu dei aí, obviamente, né, também vivi algumas e observei algumas questões aí que eu quero comentar. Concordo com todo mundo sobre criação de políticas públicas reais. Eu acho que pode ser muito desafiador, sobretudo para a equipe da diretoria do Livro Leitura, que é uma equipe reduzida, né? Acho que a gente tem que lembrar desse lado também. A gente trabalha com pessoas, né? Com esse lado humanizado, então a gente precisa também lembrar do lado de lá. Claro que as nossas bandeiras a gente tem que levantar, as reivindicações fazer, mas as coisas não vão acontecer enquanto a diretoria do Livro Leitura tiver uma equipe muito reduzida, né, que não consegue dar conta, não tem braços para tudo, né? Acho que esse é um ponto. Então, deixo a minha sugestão assim, de um olhar mais atento ao Ministério da Cultura, de ampliar a equipe da diretoria, no sentido, né, de
mais pessoal, mais servidor, enfim, caminhos aí para que consigam fazer as coisas, né? Porque não tem como, gente. Imagina, né, como é que é a situação da cabeça dos servidores lá trabalhando, fazendo esse edital. Outra coisa que acho que ninguém comentou aqui, mas é a questão da plataforma Mapas da Cultura. Eu não sei vocês, mas eu, que ainda tenho essa facilidade de navegação, né, trabalho todos os dias em computador, com ferramentas, plataformas, tive uma dificuldade enorme na plataforma Mapas Culturais. Parece uma plataforma que foi feita na década de 90, muito ultrapassada, com vários problemas de navegação, vários erros, nada intuitiva. Fico muito sentida e muito incomodada, né, com uma plataforma que ela não é acessível, né? Eu conheço profissionais de bibliotecas comunitárias que são pessoas cegas, que são pessoas idosas, e além da plataforma não ser de fácil navegação, não ser acessível, o Ministério não teve esse espaço, né? Quem não conseguia acessar, fazer o quê? Não se inscrevia, né? Acho que isso aí é uma coisa que em pleno 2023, eu acho que é inadmissível. Eu acho que se fosse feito um processo de inscrição por Google Formulário, eu acho que ia ser mais eficiente do que utilizar a plataforma Mapas Culturais do jeito que ela está hoje. A proposta da Mapas Culturais é importante, mas acho que fica inviável, assim, é muito difícil trabalhar com ela. E acho que o edital sofreu, para finalizar, por conta do tempo aqui, não tem outros colegas que querem falar, acho que o edital também pecou em muitos pontos, assim, né? De uma escrita um pouco mais detalhada, de uma escrita menos rebuscada. A gente está falando de comunitárias, a gente está falando de... naturalmente, as comunitárias trabalham com linguagem simples, a linguagem do povo, e eu acho que o edital peca em trazer muitas complexidades sem necessidade. A Mônica Verdão apontou uma questão importante, que é sobre fazer primeiro a habilitação para depois classificar. Ou seja, quem mandou o documento certo? Foram esses. Ok. Agora vamos pegar esses e vamos avaliar, dar nota, né? Claro que com aquele tempo de recurso. O edital é confuso, o edital tem pontos repetidos, o edital tem pontos que não é claro. No grupo foram tiradas várias dúvidas, né? Documento de pessoa física, nomes que se tratavam do mesmo documento, mas eram nomes diferentes. Enfim, acho que o edital em si, a forma, né, de escrita, de proposta ali, acho que podia melhorar muito. Eu vou fechar minha fala por aqui por conta do tempo, passar para os outros colegas, mas depois eu quero voltar a falar para continuar com outras propostas. Vou passar a palavra para a Biblioteca Girassol. Se apresenta, por favor, para eu anotar aqui. Biblioteca Girassol, caiu? Biblioteca Girassol. Acho que a pessoa caiu, não sei. Vou passar para outra pessoa, Fátima Souza. Pode falar, Oi, Fátima. Oi, Hanna, boa tarde. Então, pessoal, boa tarde a todos, todas, todos. Eu sou Fátima Souza, estou aqui no Amazonas. Sou articuladora da rede de bibliotecas comunitárias aqui pela Universidade do Estado do Amazonas, né? E aí, Hanna, eu ia falar exatamente esse ponto da plataforma intuitiva, mas eu ia somar mais uma coisa, que, aliás, que ela não é intuitiva, porque, como você falou, a gente tem conhecimento, já dificulta. No meu caso, foi que eu estava tentando ajudar, as pessoas procuraram, né, porque tem dificuldade com o mundo digital, e aí a gente não conseguia facilmente cadastrar outras duas pessoas, né, sem ser o proponente, entende? Como agente cultural. Mas eu queria registrar que a internet no interior aqui é péssima, nem tem transporte, nem tem internet. E aí eu estou falando não só do centro lá de Figueiredo, vocês viram aí a dificuldade que foi ouvir o amador, mas estou falando das comunidades rurais ainda, do interior de Presidente Figueiredo. Então, acho que se você pudesse colocar, sabe, esse dado, também seria bem importante, porque aí, de repente, algumas representações que pudessem, não sei, ainda receber algo por escrito, poderia ser interessante, né? E aí democratizar mais o acesso.
Por outro lado, essa quantidade expressiva de pessoas que se inscreveram, já estou falando, jogando todo mundo, classificado, desclassificado, e até quem não se inscreveu, e a gente sabe que existe, revela aí uma necessidade de uma parceria do Ministério da Cultura com a Rede de Bibliotecas Nacional, né? Porque a RNBC tem feito ciclos formativos, pelo menos tem incluído a gente, né? Que estimula essa nossa associação por estados e até por municípios, enfim, né? E eu digo porque o norte só chega aqui no Pará, eu não vejo, o Amazonas ainda não está formalmente como rede, né? Não vejo os outros, Roraima também não vi, enfim. Então tem uma dificuldade, quem sabe pudesse junto fazer aí uma força-tarefa, porque em termos de mapeamento a gente tem participado, né, do Brasil que Lê, a maioria participou do Brasil que Lê, agora esse mapa que você falou que também ajuda, né, a fazer um mapa, enfim, bem ou mal, o próprio aplicativo da RNBC, mas poderia ser feita aí uma articulação, e aí eu queria já dizer, reforçar a dificuldade da compreensão das secretarias estadual e municipais aqui do Amazonas, tá? Há uma dificuldade de compreensão das necessidades que eu acho que já não é a mesma dificuldade do Ministério da Cultura. A gente está falando de pessoas que são mais sensíveis, são mais atuantes, né? E aqui tem realmente, assim, de embargo de recursos e de dificuldade de compreensão das necessidades. Então, se pudesse falar aí nesse, já que é pouquinho tempo, né, nesse aspecto de, não sei, alguma ação, falaram aqui em ação estruturante, né, mas em alguma ação que reforçasse, sabe, esses círculos aí municipais, estaduais e um fortalecimento nacional, tá bom? E parabenizar a todos, que eu acho que só a participação já dá para eles um norteador de que tem muito, muito mais a ser feito. Tá, eu tô só anotando Ana, sim. Eu queria também agradecer a você, que eu vejo o seu empenho tão grande em nos articular, sabe? Eu acho que isso é muito louvável. Ah, obrigada, Fátima. Mas, assim, para todos nós, né? A gente... É a militância que faz isso, né? Mas obrigada, Fátima, pelas palavras e, de alguma maneira, é isso. A gente segue juntos aí nos desafios, né? Mas registrado aqui, tá? Os pontos que você falou. Agora, Narlise, voltou a levantar a mão, Narlise, à vontade. Gente, eu só queria mesmo, Hanna, para tirar uma dúvida com relação ao documento, para anexar em um só arquivo. A gente está tendo uma certa dificuldade para fazer. E olha que eu trabalho com isso, mas eu não sei como fazer, entendeu? Uhum. E aí, se puder dar uma orientação, como é que coloca, se tem uma plataforma específica para isso, entendeu? A gente não está tendo uma dificuldade justamente nessa documentação para enviar, tá bom? Tá. Essa a dúvida. Entendi. Eu vou, se alguém tiver uma dica e tal, eu vou te dar duas dicas, que é a seguinte, quando isso, eu acho que, na verdade, eu quero dizer que eu achei isso uma loucura. Primeiro, que os documentos serem um PDF só, essa exigência, né, eu achei esquisitíssima. Isso eu tenho que dizer. Né, enfim. Mas, vamos lá. Qual é as dicas para você fazer isso? Como são documentos digitalizados que você pode, na verdade, tirar uma foto com o celular, né? Pode tirar uma foto do RG, uma foto do comprovante de residência e tal. Eu sugiro que você tire fotos, então, dos documentos, né? Uma foto bem visível, num local bem iluminado, né? Aqueles detalhes. E aí você abre o Word, né? E coloca lá os tópicos, né? Coloca o nome, né? Faz um cabeçalho, coloca lá os títulos, né? Do que o edital pede, né? E vai colocando essas fotos dos documentos, deixar a foto ampla, bem visível, fácil. Depois, no próprio Word, você consegue salvar. Salva, né, como Word, depois você salva como PDF, né? Acho que essa é uma dica. Agora, se você já tem essa documentação toda digitalizada em PDF, a segunda dica que eu dou no Google, quando a gente digita assim, juntar PDF, aparecem várias plataformas
Tem uma que é smallpdf.com, a outra é ilovepdf.com. Então, se eu digitar no Google juntar PDF, aparecem algumas dessas plataformas, que basicamente você seleciona os PDFs que você quer, né? Vários, clica em juntar, ele junta tudo e depois você baixa. Aí fica um arquivo só. Então, essa é uma outra dica também, tá? Mas eu acho melhor fazer no Word, assim, que você faz o cabeçalho, coloca os títulos, assim, eu acho que fica melhor, né? Fica mais claro para a pessoa, na ordem. Enfim, tá, Narlise? Espero ter ajudado. Alguém tem alguma outra dica que quer falar para responder, Narlise? Sim, ajudou. Na verdade, a gente tem até uma plataforma que faz isso, só que a gente ficou na dúvida se compartilhava a plataforma ou se enviava o arquivo em PDF. Essa foi um pouquinho da nossa dúvida também. O PDF. Porque é e-mail, né? Você vai mandar por e-mail. Você tem que mandar o PDF anexo no e-mail. Tá, ok. Obrigada, tá? Valeu. Tá. A Biblioteca Girassol voltou a levantar a mão. Vamos ver se o seu áudio funciona agora. Biblioteca. Oi, me ouvem agora? Agora sim. Oi. Obrigada. Eu sou a Josiane, tá? Eu estou representando aqui a biblioteca, nós somos de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Certo. Muitas das coisas que foram faladas já contemplou aí sobre a plataforma, que parecia estar em construção ainda, bem estranha, bem confusa. Mas uma coisa assim que deixou a gente mais, né, assim, chateado, que a gente ficou ali dentro dos que estavam habilitados, mas não fomos contemplados dos 300 ali, né? Foi que a gente viu, por exemplo, uma biblioteca que foi contemplada, a gente conhecia, e que eles estão dentro de um coletivo que faz muita coisa. Então, acho que, não sei se eles acabaram meio que confundindo ou botando tudo junto, porque a impressão é que talvez foi contemplado que o coletivo faz horrores de coisas, mas a biblioteca, tipo, faz outras coisas, né? Não está exatamente, assim, vinculado tudo que aquele coletivo faz. Então, como, né, provar isso? O que a biblioteca faz e o coletivo faz? Ou é tudo junto mesmo? Mas a gente ficou pensando se talvez não pontuou mais por estar considerando as coisas do coletivo junto. E a nossa biblioteca também fica dentro de um coletivo. E a gente considerou as coisas da biblioteca e não do coletivo, sabe? A gente fez essa divisão. Então, a gente não sabe se errou por aí, né? Ou se, tipo... Como a gente considera nesses casos, né? E se pudessem, por exemplo, verificar pessoalmente, como algumas pessoas sugeriram, talvez essas coisas ficassem mais claras. E outra coisa foi a questão do Sul, né? Que a gente viu, um colega fez o levantamento, que foi 9 bibliotecas apenas que foram contempladas, né? De 300, o que dá 3%. A gente entende que era super válido aquele recorte ali, né? De regiões que iam pontuar mais e tal, mas que pudesse deixar, por exemplo, bem assim, porcentagem de cada região. A gente vai contemplar tantos dessa região para a gente saber o quanto a gente tinha de chance. Porque talvez se não tivesse essas do Sul, né, ficado dentro ali da pontuação dos 300, talvez não tivesse nem representação, entendeu? Então a gente queria saber se tinha, assim, se eles pensaram isso, ou pensar para os próximos, né, de, tipo, reservar uma porcentagem para cada região, para a gente ter uma noção real da nossa chance, assim, né? Porque a gente viu ali que 7 pessoas, foram 8 do Paraná, 7 de Santa Catarina e 5 do... Não, desculpa, falei errado. Passaram 5 do Sul, aqui do Rio Grande do Sul, né? 2 do Paraná e 2 de Santa Catarina. Tipo, um número super pequeno, né? Deu 9 no total. Então, tipo, se ficasse mais clara a nossa chance, a gente não ficaria assim tão assustado com um número tão pequeno assim, né? Então, mas é isso. Mas me ajuda aqui a entender porque eu estou notando, né, Josiane? Seria mais transparência sobre o processo de avaliação e as notas que foram dadas por região, né? Ou se eles tinham assim em mente, tipo assim, vamos premiar tanto por cento da região X, tanto da região Y, para a gente saber a nossa real chance, entendeu? A gente sabia que a gente não tinha ponto extra, por exemplo. Mas a gente não sabia até quanto a gente tinha chance, né? Porque não era estabelecido porcentagens, né? E se, vamos supor, todas as notas ficassem para a região tal, aí outras não iriam ganhar nada, sabe? Não iam ganhar prêmio. Tipo, se tivesse se reservado uma porcentagem para cada região, a gente teria mais noção da chance, né? Então, no edital, eles só fizeram, assim, quem era, acho que do Norte, né? Do Norte,
Nordeste, Sul, por cada região recebia uma pontuação maior, né? A depender da região ali. Mas não tinha no edital a porcentagem? Não lembro de ler nada sobre isso. Eu também não estou lembrando. Eu estou até tentando abrir aqui. Alguém sabe, gente, se tinha porcentagem? Vão premiadas tantos por cento de bibliotecas do Sul. Um exemplo. Alguém lembra se tinha isso no edital? Eu olhei o edital e não tinha, não. Eu acho que não, né? Não. Tá. Porque deu 3%, né? Foram 9 aqui do Sul. Então, tipo, a gente ficou com aquela sensação de, nossa, foram tantos da região tal, tantos da região tal, e o nosso ficou tão pouquinho, sabe? E aí, se a gente soubesse, assim, que, sei lá, vamos supor que, foi ali, qual foi a porcentagem que eu disse? Eu tô olhando aqui os dados. Foi 3%. Se a gente soubesse que, seria reservado 10%. Tipo, aí a gente ficaria mais tranquila. Eu sei que não vai entrar muitas pessoas, tal, né? Muitas bibliotecas. Mas quando tu não tem nem noção, tu se choca um pouco, assim, né? Com um número tão baixo. Entendi. Tá, anotado. Mais algum outro ponto, Josiane? Eu acho que era isso. E comum acordo, assim, de que tem que ter políticas, né? Porque senão fica parecendo, dá aquela sensação de que quem já tá super bem, com a sua biblioteca super desenvolvida, sempre vai acabar ganhando prêmios e se desenvolvendo cada vez mais, e algumas podem até deixar de existir por não ter oportunidades, né? Então, por isso, a criação de políticas é muito importante. Sim. Josiane, fala seu sobrenome. Josiane do quê? É Josiane Marcílio. Marcílio, ok, anotado. Obrigada, Josiane. De nada, obrigada a você. Boa tarde, Hanna. Oi, Amanda, boa tarde. Posso falar? Eu estava com a mão levantada. Sim, é você agora. Eu ia passar a palavra para você. Tá bom, obrigada. Eu conheço a Hanna, né, gente? Eu sou a Amanda Ribeiro e eu sou bibliotecária na rede Tecendo, uma rede de leitura, aqui no Rio de Janeiro, Duque de Caxias. Estou como bibliotecária desde maio, mas já acompanho o trabalho das bibliotecas comunitárias desde 2012, e eu trabalhei na Biblioteca Parque Estadual no Rio de Janeiro, e dentro da Biblioteca Parque também funcionava a Superintendência de Livro e Leitura do Estado do Rio de Janeiro. E para complementar o que minha colega falou, eu não lembro o nome dela, precisa existir uma parceria e uma cobrança, né, das pessoas para ir nos seus estados, nos seus municípios, principalmente estado, e ver como está sendo a política, como está sendo dividido esses segmentos culturais. O pessoal do teatro, o pessoal do cinema. A gente sabe que está rolando muito dinheiro em relação ao cinema agora, e a gente precisa cobrar nossos direitos na literatura. As bibliotecas comunitárias têm que se reunir regionalmente para cobrar isso do superintendência, do Estado, porque na época do Rio de Janeiro, em 2014, isso funcionava muito bem, porque o Sistema Nacional estava no Rio de Janeiro, ajudava muito a localização, né, tudo presente, perto, porém existiam consultores, pessoas chaves que iam visitar todo o local, todos os estados. Eles faziam uma caravana para visitar os estados, e quem recebia esse pessoal era a rede estadual, eram superintendências. Então, hoje a gente precisa voltar nesse patamar de se reunir, cobrar, não esperar só o MINC ir lá cobrar, porque eles estão em equipe pequena, mas a gente também ir nesses locais e cobrar, ver o que está acontecendo, se reunir com escritores, com pessoas que advogam pela literatura, pela biblioteca, não ficar só ali, eu sou biblioteca comunitária, eu estou aqui no meu bairro. Vai junto, vai nos conselhos de cultura das suas cidades, vê se tem alguma coisa sendo feita, reúne, junte-se a eles, para a gente poder lutar pela causa do livro e leitura no nível estadual e municipal. Essa é a contribuição que eu tenho, tá, gente? Tá bom, Amanda, anotado, registrado. A gente teve essa experiência, né? Eu com a Amanda aqui no Rio, de um outro momento, de uma outra época, de fato, muito bem colocado, Amandinha, assim. E eu sabe o que eu fico pensando? Que, às vezes, assim, o governo está numa coisa de criar, né, de inventar e fazer o que a gente pode fazer,
mas acho muito importante a gente resgatar políticas públicas de sucesso, que já, né, iniciaram, ou ações que já começaram, ou retomar, né, acho importante. Então, anotado aqui, viu, Amanda? Só para complementar, tem uma outra questão que alguém falou também. Esse primeiro edital, né, essa primeira iniciativa do MINC, eu acho que eles tentaram fazer esse mapeamento, mas um pouco assim, com muita informação. Mas também resgatar, na época, né, que o momento bom, né, das vacas gordas, que não era só no Rio, não, eram editais nacionais, editais de biblioteca pública, comunitário, eles segmentavam por tamanho da biblioteca, igual alguém colocou aí. Biblioteca comunitária, pontinhos de cultura, pontos de leitura, brinquedotecas, tinham várias categorias com valores diferentes, e também uma burocracia, né, diferente. Cada biblioteca, se você quisesse ser uma biblioteca comunitária, se candidatar a 50 mil, você tinha uma dificuldade um pouco maior para mostrar suas ações. Se você quisesse colocar como brinquedoteca de 10 mil, já seria uma coisa mais fácil, né, menos burocrática. Então, é um conselho também para o MINC voltar essa estratégia de categorizar o tamanho da biblioteca e o tempo de existência dela, né, 1 ano, 2 anos, existia isso no edital bem explicado, tá bom? Perfeito, registrado. Obrigada, Amandinha. Eu me inscrevi de novo para falar, só lembrando que a gente combinou de ir até às 17, são 16h30, fique à vontade aí, levantar a mão de novo, tal. Tem muita gente que não falou ainda, poxa. Vamos lá para o pessoal aproveitar para falar. Acho que cabe também, é natural que a maioria das pessoas viveram muitos desafios, e a gente está falando de muitas questões aqui, né, de propostas, tem que melhorar isso aqui. Mas quem quiser também, acho que trazer esse particular de quanto foi bom, de quanto foi positivo, eu tenho certeza que foi, né, tem muita gente que eu sei que escreveu o edital pela primeira vez, né? Eu conheço gente que isso aconteceu, foi contemplado, então isso não deixa de ser também ali uma etapa ali de oportunidade de adquirir conhecimentos, enfim, fique à vontade aí para contribuir e levantar a mão. Então, estou me inscrevendo de novo para falar de mais 2 pontos, que o primeiro é sobre os canais de comunicação. Eu estava, né, ajudando as colegas aqui do Rio a se inscreverem, ajudando colegas no grupo lá, tirando dúvida, dentro das minhas possibilidades. E uma coisa que eu senti falta foi que, assim, o MINC fez a Aline, né? A Aline é a coordenadora geral, a Marina fizeram uma live no início do lançamento do edital para apresentar o edital, tirar dúvidas iniciais. Quer dizer, tirar dúvidas não, porque não foi uma live aberta. Isso me causou estranhamento. Não se teve tempo ali para fazer esse bate-bola com as pessoas, né? Minimamente receber perguntas e, sabe, ficar respondendo várias perguntas, assim, acho que faltou. E outra coisa que eu acho que não cabe mais nos tempos atuais é lançar algo e falar, se você tem dúvida, manda e-mail. Eu acho que não funciona mais, né? Acho que não dialoga mais com a nossa vida, né? Eu acho que tinha que existir um WhatsApp e tinha que existir esses espaços aqui, que eu, por exemplo, já atuei em editais, em projetos assim, e o que a gente fazia? Uma vez por semana, eu ficava online numa sala por 2 horas. Então, quem quisesse entrar, tirar a dúvida, entrava, tirava a dúvida, saía. Né? Quem quiser entrar, ficar até o final, se disponibilizar, né? Porque a gente não tem como ir a Brasília, né? Para pedir essa ajuda. Então, abrir uma sala, uma vez por semana, deixa o mesmo link da sala aberto lá e fica lá esse servidor disponível para tirar essa dúvida, né? E aí o edital também ser mais orientativo em relação a isso, assim, ó, leia o edital, anota todas as suas dúvidas e vai para esse momento para você tirar essas dúvidas. Ou então o WhatsApp, né? Que considerando que a equipe da diretoria do livro é reduzida, eles passam por todas essas dificuldades, cria um horário, então, né? Todos os dias, de 15 a 17, a equipe está disponível online para tirar as dúvidas. Pronto, é isso. Uma equipe ali para ir respondendo.
sabe? Eu acho que faltou essa dinâmica. Senti falta. E outra coisa, sobre aperfeiçoar essas listas que foram divulgadas. Eu não sei para vocês, mas a primeira lista que foi divulgada, tem muitos colegas, tinha gente que era, sei lá, o 703 da lista, e a pessoa acreditou que ia ser contemplada, porque ela estava lá como verde, sinalização de verde, e escrito classificada. Isso num processo de pessoas que não conhecem muito bem editais, que não entenderam muito bem como é que funcionam as etapas, que foram muito complicadoras. Eu acho que criou uma falsa ideia ali para muita gente, sabe? Eu acho que, assim, as notas, eu acho que tinha muita biblioteca com a mesma nota, ok, eles tiveram desempate depois, mas foram, acho que 4 ou 5 critérios. Já pensou se você zerou em algum critério avaliativo? Como é que você vai saber? Né? E eu acho que não é o processo ideal de mais de 700 solicitar a avaliação, a nota completa, para saber se vai entrar com recurso ou não, sendo que o tempo de recurso eram 3 dias, 3, 4 dias. Então, acho que faltou mais transparência e um pouquinho mais de organização nesse processo, que é só colocar uma lista mais organizada, né? Olha, acho que faltou. Os cabeçalhos das 2 listas que foram divulgadas, acho que estão iguais. Se você baixar as 2 no computador, você não sabe qual foi a primeira lista, a segunda lista, sabe? Eu acho que faltou um pouco esse cuidado, assim. Muita gente abriu a primeira lista e já achou que era o resultado. Porque, justamente, eu acho que, né, enfim, acho que tinha que só melhorar, colocar uma lista detalhada, sabe? Acho que facilitar, colocar numa ordem. Então, assim, acho que faltou um cuidado em relação a isso. Da minha parte, é isso. Padre Hernandes levantou a mão de novo. E alguém compartilhou a tela aí, gente, sem querer, eu acho. Sim, tá compartilhada mesmo. Veja aí. Deixa eu pegar aqui. Quem foi? Alguém compartilhou a tela do celular. Soli. Cuidado aí, gente. Mas pode continuar, então, né? Sim, pode continuar. Olha, eu achei muito interessante a sua fala, era com relação às 2 listas que saiu, tanto a primeira como a segunda. E a gente observou que não alterou, pelo que eu pude observar, não alterou em nada ali. Exemplo, a gente da primeira ali, eu particularmente, quando eu recebi ali o resultado, já fiquei assim um pouco, olha, pronto, vai dar certo. Quando eu já recebi o segundo resultado, já sabendo que a gente pode correr o risco de não ser contemplado, sim, aí a gente já ficou naquela, meu Deus, lá no edital só são 300 bibliotecas para o Brasil inteiro. Aí você imagina quantas bibliotecas tem no Brasil, bibliotecas comunitárias que fazem a diferença. Gente, uma coisa eu quero dizer para cada um de vocês que está aqui, eu sei que muitos não estão, vamos nos unir. As bibliotecas comunitárias têm um papel fundamental de transformação também nesse país. E nós precisamos nos unir para construirmos, de fato, políticas públicas, porque cada uma dessas bibliotecas, eu acredito que quando acontece isso, faltou um pouco mais de respeito para com as bibliotecas comunitárias, que também são importantes no desenvolvimento desse país. Então, a gente observa que aquela esperança que a gente tinha acabou. Acabou, porque nós sabemos, exemplo, quantas bibliotecas foram classificadas? Foram mais de 300 bibliotecas, tanto na primeira como na segunda. Foi praticamente a mesma lista, tanto da primeira como na segunda, não alterou em nada. A nota não alterou em nada, continuou do mesmo jeito. Sabe? E a gente não sabe nem de que forma a gente foi avaliado. Eu sei que é algo assim que começou agora, né? Pela primeira vez, as bibliotecas comunitárias estão tendo voz e vez. Ao longo desses 23 anos, eu digo para vocês que pela primeira vez a gente está tendo voz e está tendo vez também, nesse governo atual.
Mas o que está faltando também, assim como acontece nas outras áreas da cultura, é que nós, como bibliotecas comunitárias, precisamos nos unir também, estarmos ombreados nessa mesma luta para que esse recurso possa chegar em todas as bibliotecas comunitárias desse país. Por mais, eu digo isso para vocês, por mais que foi aí R$1.000 ou R$2.000 para cada uma dessas bibliotecas, mas que possa chegar, porque cada um, ou pequena, ou grande, ou média, onde ela estiver, ela tem sua importância nos bairros, na periferia, na zona rural. Quantas pessoas se esforçam para pagar energia, para pagar água dessas bibliotecas? Muitas das vezes, eu tiro isso por mim, muitas das vezes, aqui na biblioteca, fica 4, 5 talão atrasado da biblioteca para a gente pagar. E, às vezes, a gente tira do salário mínimo que a gente recebe, a gente consegue, por exemplo, todo dia, vender o almoço e comprar a janta para manter um projeto desse, sabe? A gente precisa pensar na gente, também precisamos pensar nos outros, porque cada um está no mesmo barco e cada um tem sua importância também, viu? Precisamos nos unir. Bibliotecas comunitárias desse país, precisamos nos unir na construção de políticas públicas para essas bibliotecas. Boa, muito obrigada, concordo muito, assim, acho que inclusive esse encontro aqui é um pouco isso, né, assim, da gente tentar minimamente conversar entre nós para organizar demandas e fazer, né, demandar para o Ministério da Cultura. É isso, né, então concordo muito, assim, obrigada pela fala. Eu vou passar a palavra, tem outra pessoa, Filarmônica 30 de junho, algum perfil aí, né? Se apresenta, por favor. Boa tarde. Oi. Meu nome é Isaac, sou de Serrinha, na Bahia. Biblioteca Isaac Álvaro da Silva, Biblioteca Comunitária da Filarmônica 30 de junho de Serrinha. A nossa Filarmônica tem 127 anos. A biblioteca tem uns 20 anos que a gente já tem a biblioteca comunitária. Só acrescentando a fala do padre, foram 627 classificadas, entendeu? Vamos escrever 2 projetos, um está classificado, né, acho que é 500, entendeu? Mas parece que vamos ser contemplados pelo menos em um deles. Nós fazemos um trabalho aqui muito interessante, a gente tem cheguei a emprestar 20 livros diariamente, já tivemos vários prêmios do Banco do Nordeste, do BNDES, da Biblioteca Nacional, mas é um trabalho muito interessante, a gente chega a emprestar 20 livros por dia. Mas valeu o encontro com vocês, foi um aprendizado para a gente, entendeu? Conhecimento, passando mesmo para registrar e agradecer pelas falas de todos vocês. A gente endossa muitas dessas palavras, precisamos realmente de uma união para que a gente saiamos desse movimento de continuidade fortes, né? E defendendo realmente as nossas bibliotecas comunitárias. Muito obrigado a todos. É isso, Isaac. Obrigada pelas palavras. Inclusive, aproveitar, assim, reforçar, eu não sei se todos aqui estão participando do grupo do WhatsApp, né? Ou tem esse contato. A gente, de alguma maneira, criou, né, esse grupo depois que fizemos a reunião com o Ministério da Cultura para concentrar, né, essa galera, né, o povo do livro, né, falo sempre que é o povo do livro. Eu estou colocando um link no chat, quem não está nesse grupo de WhatsApp e quer participar, entra nesse link aí, bio.link/BCBR, né, de Bibliotecas Comunitárias BR, e lá a gente está concentrando, tem o link do grupo, esses outros links de reuniões, né? Tudo que a gente for fazer, eu estou concentrando lá. A gente não tem mais ninguém com a mão levantada, quero só aproveitar, então, dar os encaminhamentos. Quem quiser ainda falar, fica à vontade, levantar a mão. Mas só para dar uns encaminhamentos aqui sobre os próximos passos, tá? Até o dia 27 desse mês, o formulário, né, que eu compartilhei algumas vezes aqui, o link no chat, ele vai ficar aberto para que vocês possam preencher um formulário com perguntas mais detalhadas sobre o processo de inscrição no edital, pontos de leitura,
Por favor, pessoal, não deixem de preencher assim. Isso vai virar demanda para ser consolidado. A gente depois vai enviar isso para o Ministério da Cultura. O que eu vou fazer, né? Também tentando, porque é desafiador, prezar pelo ambiente democrático. Depois que todas essas demandas forem enviadas, a gente encerrar o prazo, tudo que falamos aqui na reunião também vou acrescentar. Eu vou reunir em um único documento, compartilhar no grupo do WhatsApp e pedir para que todos façam uma votação concordando ou discordando, ou solicitando algum ajuste, ou pedindo para incluir mais coisa, enfim, para que a gente possa depois todo mundo minimamente entrar numa concordância antes de enviar isso para o Ministério da Cultura. Espero que até o final do mês a gente consiga fazer esse envio, ou no iníciozinho ali de dezembro. E vamos enviar por e-mail, claro, né, copiando todo mundo que quiser, para a gente poder formalizar. Acho que... vamos ver, eu não sei se cabe a gente fazer outra reunião, né? Mas a gente vai conversando ali no grupo, né? De alguma maneira, essa reunião surgiu dessa forma, né? A gente podia conversar, enfim. E eu acabei organizando aqui o momento. Mas agora é concentrar nessa união, né, que o Padre Hernandes fala bem ali, o Isaac reforçou, essa união da gente continuar em diálogo, continuar propondo, continuar trazendo a realidade de vocês dentro do processo de inscrição desses editais, que é desafiador. Escrever edital é muito difícil, né? Acho que foi onde está com suas complexidades, a gente precisa sempre dar esse retorno. De tudo, né, gente? De todas as construções de uma maneira geral, assim. E, novamente, reforço, assim, a minha parceria, contem comigo. Vou agora... Acho que agora a gente pode fazer aí abrir um espaço para proposições, assim, né, sobre essas nossas... A continuidade, seria a continuidade das nossas articulações. Se alguém quer dar alguma proposta em relação a isso, enfim... Ana, vamos fechando aí. Sim, Isaac. Esse cronograma que foi publicado, houve alteração naquelas datas ou não? Olha, eu não sei se houve alteração recente, eu não acompanhei esses últimos dias, tá? Assim, da semana passada para cá. Mas houve muitas alterações, né? Aliás, acho que ninguém falou disso, né? Não falamos disso. Tiveram alterações, assim, de um dia para o outro. O envio de documentos encerrou ontem, dia 13, realmente, pelo cronograma, né? Parece que... O envio de documentações foi até ontem. Isso. Certo? Mas tiveram algumas alterações, mais de uma, eu tenho certeza, né, de fazer o ajuste do cronograma só no site. Né? Isso não ser feito de uma maneira formal. Mas foi isso. Deixa eu ver. Biblioteca Livre Coqueiral. Pode falar. Ei, Hanna, aí, pessoal, eu sou a Priscila, Hanna. A gente se falou. Consegui entrar agora. Sim. Boa tarde, gente. Feliz aqui de ter conseguido entrar na reunião, ainda que no final. Acredito que não quero ficar falando muito para não ser redundante, mas eu peguei esse ponto agora, Hanna, que você estava falando do cronograma, né, que foi colocado, e aí eu fiquei com uma reflexão também com relação ao cronograma, porque eu acho que é uma consequência, a alteração do cronograma foi uma das consequências que o pessoal do Ministério da Cultura aparentemente está passando, que é a falta de braço, né? Então, assim, para poder rodar essas grandes iniciativas, a gente fica muito feliz, né? Esperamos que essas iniciativas continuem, porque, principalmente para o âmbito das bibliotecas comunitárias, eu acho que quase que vital, né? É um respiro, a gente conseguir ter essas contemplações, né? Para a realidade que a gente vive. Mas, de certa forma, eles não estavam lá dentro do âmbito deles preparados para rodar, para executar toda a burocracia envolvida nesse tipo de trabalho, né? E aí eu digo isso porque é até um convite para os colegas, né? Quem quiser, tiver interesse, a gente não foi contemplado, a gente solicitou
a avaliação do projeto para o Ministério da Cultura, é uma coisa que todo mundo pode fazer, ainda que você não entre com recurso, né? É para conhecimento mesmo. E eles não me deram prazo para retorno, por exemplo. Eu não tenho prazo. Teoricamente, isso eles têm que ter, né? Via de regra em editais aí, eles têm aí um prazo para dar esse tipo de informação. Então, eu não sei quando que eu vou ter. Então, eu fiquei com essa reflexão do tipo, poxa, eles estão sem braço. Quando você vê as alterações de cronograma, eles não estão dando conta, né, de dar os retornos necessários. Então, eu acho que é um dos principais feedbacks aí para o próprio Ministério, para que, tomara que eles não levem isso para... Então, não vou fazer mais, né? Mas,